Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Laodiceia, então, é a última cidade que nós estamos estudando, é a última igreja que nós estamos aqui fazendo essa abordagem, essa exposição. E nós temos aqui algumas informações importantes antes de iniciar a respeito aqui daquilo que o texto sagrado está dizendo. Algumas informações que vão elucidar, vão clarear melhor a nossa compreensão a respeito dessa igreja. Laodiceia era uma cidade que ficava numa região muito fértil, numa região muito rica, chamada de Vale do Rio Lico. E ela ficava muito próxima de outras 3 cidades, a cidade de Hierápolis, a cidade de Colosso e a cidade de Laodiceia. Essas 3 cidades, então, ficavam ali bem próximas. Colosso ficava a 18 quilômetros e Hierápolis ficava a 10 quilômetros. Eram cidades muito próximas. O apóstolo Paulo chegou a escrever uma carta para Colossos, e ele chega a dizer nessa carta, ele chega a citar, que ele também enviou uma carta para os irmãos de Laodiceia. E ele fala, inclusive, para que eles trocassem cartas de tão próximas que aquelas cidades eram, de tão próximo que aqueles irmãos viviam. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada por um homem chamado Antíoco II, e ele deu esse nome para essa cidade em homenagem à sua esposa se chamava Laodice. E nós sabemos também que essa cidade era muito rica, ao ponto de ser um centro bancário, um centro de transações comerciais, onde as pessoas levavam ouro, levavam dinheiro, onde elas guardavam as suas riquezas, as suas fortunas. Era uma cidade, portanto, das mais ricas da região da Ásia Menor. Além disso, para você ter noção de como esta cidade era rica, existia ali ainda uma faculdade de medicina. E no meio dessa faculdade de medicina, eles produziam um tipo de colírio, um remédio para os olhos com a matéria-prima de um pó frígio. Não apenas isso, mas dentro dessa cidade havia também uma indústria têxtil, havia uma fábrica de tecidos, de panos. Então era uma cidade muitíssimo rica. Havia um povo que congregava naquela igreja que tinha posse financeira, era um povo riquíssimo, era um povo que tinha condições de esbanjar dinheiro. Então, sabendo dessas coisas que nós acabamos de falar aqui nessa noite, fica mais fácil daqui em diante nós entendermos por que Jesus inicia falando com essa igreja do modo como ele se apresenta, quando ele diz assim, verso 1: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Antes de mais nada, Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo: essas coisas diz o Amém. A palavra Amém no grego, ela é uma forma solene de você encerrar uma declaração dizendo que aquilo que você está falando é verdadeiro, de que aquilo que você está falando vai se cumprir. Por isso que nós terminamos a oração é uma coisa solene,
E quando nós terminamos, nós dizemos amém. Porque nós estamos ali então dizendo que isso seja afirmado, que isso seja reafirmado, que isto aconteça. Isto é verdadeiro. Então essa é a intenção de Jesus começar se apresentando, dizendo, isto diz o amém. Porque Jesus é aquele que está dizendo, olha, todas as promessas que eu fiz para a igreja, todas as promessas que eu fiz para o meu povo, elas vão se cumprir. Porque eu sou o amém, eu sou o cumpridor das promessas. E se vocês ouvirem a minha voz, se vocês derem ouvidos àquilo que eu estou dizendo, eu vou cumprir na vida de vocês. Não é à toa que Jesus termina praticamente cada uma dessas igrejas, a sua carta dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena nós ressaltarmos aqui nessa noite que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Há pessoas que até ouvem, que até conseguem ter o discernimento sonoro, mas não conseguem escutar, não dão ouvidos, não colocam em prática aquilo que está dizendo. Então quando Jesus termina essa carta e todas essas outras cartas, dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, é para que nós possamos então dar credibilidade àquilo que ele está falando. E este Jesus que está alertando essa igreja nos alerta também. Ele é o cumpridor das promessas, ele é o amém. E se ele disse para nós que algo vai acontecer, ele não vai retroceder, ele não vai voltar atrás, porque o Deus que nós servimos, de acordo com Números capítulo 23, não é como homem para que minta e nem como filho do homem para que se arrependa. Se ele cumpriu, ele faz. Ele é o amém. Ele diz ainda que é a testemunha verdadeira. Ele declara no versículo de número 14 que além de ser a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira significa dizer, nesse sentido de testemunha, que Jesus é aquele que morreu, foi alguém que está dando o seu próprio testemunho. Se você voltar algumas cartas aqui, você vai se lembrar de Antipas, a fiel testemunha de Jesus, um mártir da igreja, na igreja de Pérgamo. Lá no capítulo 2, a partir do verso 12, Jesus fala de uma outra testemunha. E essa testemunha que nós estamos falando aqui é de alguém que morreu, de alguém que foi martirizado, de alguém que morreu por uma causa nobre. Jesus então é a testemunha fiel. Ele é aquela testemunha que morreu por nós, mas ele é fiel. Ele não é como o ser humano que nos abandona. Muitas vezes você está precisando de uma ajuda, muitas vezes você está precisando de um auxílio. E quantas pessoas que já chegaram em você e disseram, eu estou com você. Quantas pessoas já bateram no seu ombro e prometeram, não vou te abandonar. Mas justamente naquele momento que você mais precisa, as pessoas te abandonam, porque elas não são fiéis como Deus é fiel. Nós podemos até falhar com as nossas promessas, mas Deus não falha. Nós podemos confiar e esperar nele, porque ele não nos frustrará. Ele é a fiel testemunha. É aquele que pode verdadeiramente estender a sua mão e nos ajudar a ser erguidos novamente. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João chega a dizer o seguinte. Ele disse, confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Deus é fiel. Se você falha com alguém, a pessoa de repente nunca mais vai querer olhar na sua cara. Provavelmente ela vai guardar rancor, vai guardar ódio da tua vida. Mas Jesus é fiel. É aquele que está com a mão estendida, com o braço estendido, para que você seja reerguido novamente. Mas ele não é apenas a testemunha fiel, ele também é a testemunha verdadeira. O que significa dizer que ele é a testemunha verdadeira? Significa dizer que, fazendo uma comparação com 1 João 9, ele é fiel, é justo. Ele é aquele que também age com justiça, que age com verdade. E ele espera isso de nós. No Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ele chega a dizer para aquela mulher o seguinte, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Jesus é aquele que é a testemunha verdadeira, é aquele que quer nos corrigir, é aquele que quer que a gente ande segundo o seu propósito, segundo o seu caminho. Eu me lembro do apóstolo Paulo um dia, fazendo uma crítica a determinada igreja, e aqueles irmãos não receberam muito bem aquela crítica. E ele chega a dizer, por acaso eu me fiz inimigo de vocês por dizer a verdade? Mas meus irmãos, o problema é que o ser humano só quer receber tapinha nas costas. O ser humano só quer receber palavra de autoajuda, palavra que vai colocar ele para cima. Mas se você de repente vem para alguém e diz para essa pessoa, meu irmão ou minha irmã, você precisa mudar nesta área da tua vida.
e dá uma direção, dá uma orientação para aquela pessoa. Nem todo mundo gosta de ouvir uma crítica desse tipo. E não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, é uma crítica com a finalidade de ajudar essa pessoa a melhorar de vida, a ter melhores relacionamentos. Mas às vezes nós vamos ajudar alguém, vamos tentar dar um conselho, uma orientação, e a pessoa, ao invés de se tornar mais amigo nosso, se torna ao contrário, se torna um inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta: por acaso eu me fiz vosso inimigo por lhes dizer a verdade? Em 1 aos Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, descrevendo o que é o amor, ele chega a dizer no finalzinho que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele fica muito alegre com a verdade. Jesus, então, é a testemunha verdadeira. É aquele que quer ver você, que quer ver cada um de nós sendo um cristão cada vez melhor. E muitas vezes ele vai usar a minha vida, muitas vezes ele vai usar outros pregadores, muitas vezes ele vai falar diretamente ao teu coração, mas a finalidade de Jesus em transformar você, em te dizer a verdade, é para que você seja um cristão cada vez melhor do modo como você tem sido. Ele quer que você seja aperfeiçoado no caminho dele, até que você chegue à estatura do varão perfeito, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4. Jesus então se apresenta como sendo o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus, eu já vi algumas pessoas fazendo a leitura errada ou a interpretação errada dessa passagem, quando Jesus se apresenta como o princípio da criação, e alguns chegaram a cogitar que Jesus foi criado, que Jesus é uma criatura. Mas, se você tiver a oportunidade de fazer a leitura desse texto nos seus originais, a palavra princípio, que foi traduzida aqui na maioria das versões em português, no grego é a palavra arquê. E arquê também significa origem. Então aqui, se nós substituirmos essa palavra, vai ficar que Jesus é a origem, é quem originou, é quem deu origem, é o causador da criação de Deus. Se você voltar comigo no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, o apóstolo João vai estar falando sobre essa verdade. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. No versículo 2 ele diz: e sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido criado. O apóstolo João está fazendo ali um paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1:1, o que é que vai estar dizendo? Vai estar dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que ele fez a criação de todas essas coisas? Ele diz então: haja luz. E aí então Jesus está participando da criação, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. No grego, verbo lá em João capítulo 1 é logos, palavra, verbo. Então quando Deus diz haja luz, quem é que está criando junto com o Pai? É a segunda pessoa da Trindade, é Jesus que está dando origem a todas as coisas que os teus olhos veem neste mundo. Então quando Jesus está se apresentando para essa igreja, ele está dizendo: olha, vocês chegaram num estágio de riqueza tão grande, de autossuficiência, que vocês pensam que o dinheiro de vocês pode fazer de tudo. Mas olha aqui para mim, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou aquele que deu origem a tudo que vocês estão vislumbrando. Eu sou o Criador, e vocês estão me deixando de lado. É desse modo que Jesus se apresenta para essa igreja. E verso 15 então, ele começa com aquela frase padrão que ele fala para todas as outras igrejas: conheço as tuas obras. Meus irmãos, conheço as tuas obras. Para aproveitar aqui que essa é a última série, a última mensagem dessa série, eu quero fazer com que você relembre o modo como Jesus olhou para todas as demais igrejas anteriores. Em Éfeso, por exemplo, nós sabemos que as pessoas olhavam para aquela igreja e viam uma comunidade altamente ortodoxa, altamente fundamentada na palavra, uma igreja altamente qualificada no conhecimento, na teologia. Mas quando Jesus olha para aquela igreja, ele vê muito mais do que a aparência de conhecimento, e chega ao ponto de dizer: conheço as tuas obras, vocês deixaram o primeiro amor. Era uma igreja ortodoxa, mas ao mesmo tempo nada ortoprática, que não colocava em prática o amor de Deus. Na segunda igreja que nós estudamos, a igreja de Esmirna,
As pessoas olhavam para ela e viam uma igreja pobre, uma igreja paupérrima, uma igreja que não tinha condição financeira alguma. Mas Jesus olha para ela e diz: eu conheço as tuas obras. Dizem que você é pobre, mas você é rica, rica espiritualmente. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, nós tivemos a oportunidade de ver que ela dava um mau testemunho de um modo geral, porque ela se misturou com o mundo, ela aceitou que houvesse ali dentro falsos ensinos. Era uma igreja completamente misturada com coisas que Jesus não se agradava, mas enquanto ela dava mau testemunho, Jesus dizia: conheço as tuas obras. E sondando aquela igreja, ele via também ali uma boa testemunha, uma fiel testemunha chamada Antipas. Na igreja de Tiatira, nós vimos que as pessoas olhavam para ela e percebiam que era uma igreja que tinha obras cada vez melhores. Era uma igreja provavelmente de muitas obras sociais. Era uma igreja que provavelmente ajudava o próximo. E ela chega a ser elogiada por Jesus por conta disso. Era uma igreja que de fora você via uma forte ortopraxia. Mas quando Jesus diz para ela: conheço as tuas obras, ele olha para aquela igreja e percebe que é uma igreja que deixou entrar diversos falsos ensinos, diversas heresias. Então era uma igreja que tinha ortopraxia, mas não tinha ortodoxia. Era uma igreja heterodoxa, era uma igreja cheia de heresias. Quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, a quinta igreja, era uma igreja que tinha fama de estar viva. Era uma igreja que as pessoas olhavam e diziam: essa igreja é famosa, essa igreja é boa, essa igreja é avivada. Mas Jesus olha para ele e diz: conheço as tuas obras. E quando ele sonda aquela igreja, ele diz: você tem fama de estar viva, mas olhando para você, eu que tenho os olhos como chama de fogo, percebo que vocês, na verdade, estão mortos, estão afastados da minha presença. Quando nós chegamos semana passada na igreja de Filadélfia, nós tivemos a oportunidade de ver que era uma igreja reconhecidamente com uma oportunidade de levar a cultura dos gregos para outras cidades vizinhas. Era uma igreja que tinha uma porta helênica aberta, mas Jesus olha para ele e diz: conheço as tuas obras, e eu abri para vocês uma porta que ninguém pode fechar, mas em breve essa porta será fechada, e quando ela for fechada, ninguém poderá abri-la. E agora nós chegamos na última igreja, chegamos na igreja de Laodiceia, e Jesus chega então no verso 15 e alerta esta igreja: conheço tuas obras, tu não és frio, tu não és quente, quem dera que fosse uma coisa ou outra. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados irmãos, a igreja de Laodiceia, antes de começar a explicar aqui o versículo de número 15 em diante, é uma igreja curiosa, porque depois de nós estudarmos todas essas 6 igrejas que nós já estudamos, é possível perceber que a igreja de Laodiceia não tinha perseguição. Era uma igreja que não tinha perseguição de romanos, era uma igreja que não tinha perseguição dos judeus. Você não vê Jesus falando aqui de mártires, você não vê Jesus falando aqui da sinagoga de Satanás, você não vê falando de perseguição alguma. Nós não vemos nesta igreja falsos profetas. Jesus não fala aqui do nome de nenhum falso profeta, como ele fala das outras igrejas. Em outras igrejas ele fala a respeito da doutrina de Balaão, ele fala da falsa profetisa Jezabel, ele fala dos falsos apóstolos, ele fala dos nicolaítas, mas nesta igreja ele não fala de problema doutrinário nenhum. Provavelmente então era uma igreja altamente ortodoxa, altamente conhecedora das escrituras, altamente intelectualizada. Quando nós olhamos para essa igreja, nós não vemos então nenhum problema de heresia nela. Jesus não repreende essa igreja por nenhum problema de ensino deturpado. Nós não vemos aqui nessa igreja também nenhum problema ético, nenhum problema moral. Não há aqui nenhuma advertência de Jesus de que essa igreja estivesse vivendo de um modo imoral, que estivesse dando ocasião para o pecado, que estivesse se misturando com o mundo, como havia acontecido com outras igrejas. Nós não vemos aqui Jesus censurando ou criticando essa igreja por problemas de pecado, de prática moral. Jesus não fala nenhuma vez a respeito de coisas desse tipo. Mas essa igreja tinha um problema sério. Essa igreja tinha um problema pior do que todas as outras igrejas que nós já estudamos aqui nessa noite. Essa igreja conseguiu chegar ao cúmulo, conseguiu chegar ao absurdo de deixar o seu Salvador do lado de fora. Capítulo 3, versículo 20.
Uma passagem que provavelmente você já usou para evangelizar alguém. Mas Jesus está dizendo isso para uma igreja. E ele declara o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, e ele também ceará comigo. Meus irmãos, Jesus ficou do lado de fora dessa igreja. Essa igreja não tinha problema de perseguição, não tinha problema de heresia, não tinha problema moral, mas conseguiu deixar Jesus do lado de fora. É por isso que Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras, verso 15. Vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos, vocês conseguiram me deixar do lado de fora. E eu aprendo algo nessa noite muito importante. Nós podemos ser pessoas cautelosas, cuidadosas com a palavra de Deus. Nós podemos ser pessoas que se preocupam muito com o Evangelho, com o conhecimento, e ainda assim causar náuseas em Jesus, dar vontade em Jesus de vomitar. É isso que Jesus está alertando essa igreja. Quem me dera que você fosse quente ou fria, mas já que você é morna, a minha vontade é vomitar vocês. Você percebeu comigo? Cada uma dessas 7 igrejas, Jesus usa de um aspecto cultural, geográfico, histórico, ou alguma outra questão interna daquelas cidades para poder contextualizar sua mensagem. Cada uma dessas igrejas ele usa esse tipo de figura de linguagem. E com Laodiceia não é diferente. Laodiceia, como eu estava dizendo aqui no começo da mensagem, na introdução, era uma igreja que ficava bem próxima de outras 2 cidades muito conhecidas, a cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis. E para que os irmãos entendam comigo, na cidade de Hierápolis havia fontes termais, havia naquela cidade uma fonte de água quente, onde as pessoas iam até lá para poder nadar, fazer tratamento de algum problema de saúde. E eles então entravam naquela fonte de água quente e com isso procuravam melhorar algum problema que eles estavam tendo, alguma enfermidade. A cidade de Laodiceia, portanto, não tinha fonte de água natural. Ela precisava receber essa água de algum lugar. Então, o primeiro lugar que ela recebia água, que ela montou um aqueduto e trazia essa água, ela importava essa água de outra cidade para lá, era justamente a cidade de Hierápolis. Mas como a água era quente, até ela atravessar aquele aqueduto e chegar em Laodiceia, como é que ela chegava? Chegava morna. A outra cidade que era vizinha, a cidade de Colosso, também tinha fonte de água. Águas que vinham da montanha, água geladinha, e que algumas pessoas também chegavam a fazer tratamento para alguma enfermidade, água mais gelada. E eles montaram também um aqueduto que trazia essa água de Colosso até a cidade de Laodiceia. Mas até essa água passar pelo aqueduto e chegar em Laodiceia, como é que ela chegava também? Também chegava morna. E Jesus então está dando aqui, usando da mesma figura de linguagem que ele usava em todas as outras igrejas. Ele está mostrando um aspecto interno daquela cidade para poder explicar uma verdade espiritual. Ele está contextualizando aquilo que ele precisava dizer para aquela igreja. E nesse caso, os cidadãos de Laodiceia, quando iam direto lá daquele lugar onde caía a água do aqueduto e tomavam aquela água que caía morna por ali, quando eles bebiam daquela água lhes fazia mal. Era uma água morna. E fazia então com que eles vomitassem, com que eles se sentissem mal. Eles sentiam náuseas. E Jesus está dizendo para eles a mesma coisa: olha, quem me dera que vocês fossem quentes. Quem me dera que vocês fossem frios. Quem me dera que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas vocês são um povo que não está decidido. É um povo que está em cima do muro. É um povo que não é nem quente nem frio. É um povo morno. E por causa dessa mornidão, assim como os seus habitantes aí que tomam dessa água morna e vomitam, eu também estou disposto a vomitar vocês. Por causa dessa mornidão, por causa da maneira como vocês me tratam, da maneira como vocês me recebem, ao ponto de me deixarem do lado de fora. Vocês estão me causando ânsia de vômito. Era uma igreja então, não tinha perseguição. Era uma igreja provavelmente que tinha um ensino coerente com as Escrituras. Era uma igreja que não tinha nenhum problema moral. Provavelmente era uma igreja que quando fosse
ter ali um culto, uma reunião de oração, alguma coisa do tipo. Era algo extremamente solene. Era um povo que prezava em fazer as coisas de um modo bonito, com solenidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em um evento solene. Aí você vai, por exemplo, no evento da Câmara de Vereadores, e aí você tem que tratar as pessoas com pronome de tratamento. Tem que chegar lá e dizer: excelentíssimo senhor fulano de tal, iluminíssimo Beltrano da Silva. Há uma solenidade. Quantos cultos que a gente vai, e é assim, uma coisa solene, bonita de se ouvir. E a igreja de Laodiceia estava indo por esse caminho, solene. Mas a pessoa que mais importava para estar ali dentro não estava. Estava de fora. Isso me faz lembrar uma citação de um teólogo chamado J.I. Packer. Ele diz assim: nada é mais solene do que um defunto num caixão com terno de bolinhas. É soleníssimo, mas está morto. Nós vemos pessoas muito preocupadas com a solenidade, com fazer algo que vai agradar o público, fazer algo bonito. Mas enquanto agrada o público, desagrada Jesus, desagrada ao Senhor da obra, ao Senhor da igreja. E é isso que chegou a acontecer aqui nessa igreja. Jesus estava tão triste com esse povo que estava usando dessa metáfora, dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês. Lá no versículo 16. E a razão pela qual isso chegou a acontecer na igreja de Laodiceia está descrita no versículo 17. Quando Jesus diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja era tão rica, como nós chegamos a dizer aqui na introdução dessa mensagem, que eles chegaram ao ponto de pensar: não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais ninguém, eu sou autossuficiente. Se eu precisar construir um templo suntuoso, bonito, eu vou construir. Se eu precisar, se fosse trazer para os dias de hoje, se eu precisasse montar uma igreja, um templo bonito, com ar-condicionado, cadeiras daquelas bem almofadadas, para você se sentir muito bem no nosso ambiente, eu não preciso ficar aqui pedindo oferta, porque a igreja tem caixa, tem dinheiro, tem entrada aqui. Nós não precisamos ficar pedindo nada para ninguém. Essa igreja chegou nesse ponto, não precisava ficar pedindo nada para ninguém. Se eles quisessem trazer um cantor famoso, eles traziam, pagavam o cachê, levavam e faziam um grande evento. Era uma igreja que estava se sentindo poderosa. E uma coisa interessante de se analisar em Laodiceia é que, quando nós a comparamos com a igreja de Sardes, por exemplo, a igreja de Sardes, nós vimos que era uma igreja que tinha fama de estar viva. As pessoas achavam isso dela. Quem estava de fora da igreja de Sardes olhava para os irmãos de Sardes e pensava: esses irmãos aí são famosos. Mas quando nós comparamos com a igreja de Laodiceia, é diferente. Ninguém achava isso dela. Ela própria achava isso dela. Ela se achava. É isso que Jesus repreende. Pois dizes: estou rico, não preciso de ninguém, estou abastado, está sobrando dinheiro, não preciso de nada nem de ninguém. Há uma frase de um cientista político chamado Maquiavel, em que ele diz o seguinte: você quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa. O que está acontecendo com Laodiceia é justamente isso. É uma igreja que cresceu financeiramente, uma igreja abastada, que agora está experimentando do poder do dinheiro. Dê poder. Você vai conhecer quem é a pessoa. Vai conhecer como ela é. Tem pessoas que crescem um pouquinho e já começam a mudar o seu modo de tratar o próximo. Tem pessoas que melhoram, às vezes, em algum cargo e já começam a destratar aquela pessoa que trabalhava junto com ele. No caso de Laodiceia, eles ficaram tão ricos, ficaram tão abastados, que eles não destratavam só um membrozinho qualquer, eles destratavam o próprio Senhor da igreja, deixando ele do lado de fora. A gente não precisa de nada nem ninguém, nem de Jesus a gente precisa. Eu tenho dinheiro. Quantas pessoas que a gente conhece por aí, irmãos, que vão melhorando de vida, vão trocando de tudo, né? A primeira coisa que faz é trocar de carro, que é pegar aquele carro de última geração,
quer pegar um carro caríssimo, importado, que às vezes custa aí 300 mil reais, quer construir logo uma mansão de 1.000 metros quadrados, quer de repente mudar todo o seu estilo de vida, todo o seu círculo social. E por que não dizer, tem algumas pessoas que a gente conhece que trocam até o cônjuge. Ficou tão rico que agora a esposa não serve mais, não preciso mais de você. Vou arrumar uma mulher mais novinha, vou arrumar uma moça agora que vai fazer tudo o que eu quero. Ou o contrário, porque normalmente quem troca mais são os homens. Mas que seja o contrário também, a mulher às vezes cresce e começa a falar, não preciso mais de você, se eu quiser eu arrumo outro homem. Então nós temos que tomar cuidado. Não é à toa que o proverbista, no capítulo 30, versículo 8 e 9, ele chega a dizer assim para Deus: Senhor, não me dê muito, para que eu não venha um dia dizer quem é o Senhor. E não me dê pouco, para que eu não venha a envergonhar o teu nome, roubando de alguém. O proverbista era sábio, ele está pedindo: Senhor, me dá o necessário, o que eu preciso para viver. E curiosamente, a igreja de Laodiceia cai nesse primeiro erro, nesse primeiro problema que o proverbista está dizendo: Senhor, não me dê muito não, para que eu não venha me orgulhar, me ensoberbecer, me envaidecer, dizer quem é o Senhor. Eu não preciso de Deus. Esse era o erro que a igreja de Laodiceia caiu. Se enriqueceu tanto, que se Jesus entrasse lá, ela ia dizer: quem é você? O que você está fazendo aqui? Essa realidade não está tão distante de nós. Há igrejas aí fora tão elitizadas, com pessoas tão ricas, tão abastadas, chegam lá com seus carrões, com seus ternos caríssimos. Se você chegar aí com uma camisa polo normal, um tênis, uma calça jeans, e entrar naquela igreja, as pessoas vão ficar te olhando de cima e embaixo, reparando você. Se Jesus entrar ali simples, eles vão dizer: quem é você? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Quer conhecer alguém? Dê poder. E poder não é só dinheiro, irmãos. Há pessoas que estão mudando o seu caráter, revelando quem são, mesmo sem ganhar muito dinheiro. Às vezes ganhou um fusquinha, mas aquilo ali já é uma sensação de poder. Às vezes conseguiu conquistar uma casa, mas aquilo ali já é uma sensação de poder. Ou às vezes conseguiu um bom emprego, como eu já vi muito aqui em Barroso. Pessoas que ralavam lá, era peão, de repente conseguem entrar na fábrica de cimento. E só de vestir aquele uniforme já começa a se achar o rei da cocada preta. Vamos falar que é racismo aí, o rei da cocada branca. Mas coloca aquele uniforme e já começa a achar que é melhor do que todo mundo. Já entra na loja agora com o nariz em pé, empinado. Quer conhecer alguém, dê poder. Mas eu posso dizer para você que se nós quisermos conhecer alguém, nós podemos tirar o poder também. É outra forma de nós conhecermos as pessoas. Não é o caso de Laodiceia, mas pode ser o caso de muitas outras pessoas. Há pessoas que vão indo muito bem, enquanto ela está conquistando, enquanto ela está ganhando, enquanto ela tem, ela vai bem. Mas o dia que tira, você conhece quem ela é. Não foi isso que aconteceu com a esposa de Jó? Enquanto Jó tinha aquela enorme quantidade de posses, você não escuta, você não vê na Bíblia hora nenhuma aquela mulher murmurando. Mas aí Jó perde tudo. Aí como que a mulher aparece na Bíblia? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Em alguns casos, se você quiser conhecer alguém, tire. E às vezes Deus tira de nós para nos ensinar, irmãos, para aperfeiçoar o teu caráter, para mostrar: pera aí que eu quero que você vá por aqui, esse é o caminho, vou moldar você. Então aprenda. Coitado daqueles irmãos, porque eles se achavam muito bons. Aquela igreja, comparando ela agora com Esmirna, nós tivemos a oportunidade de ver que era uma igreja pobre. Mas Jesus diz: vocês são pobres, mas eu estou olhando para vocês e vocês são ricos. E essa igreja que era o contrário, irmãos. Todo mundo olha para vocês de Laodiceia e vê uma igreja rica. Mas eu estou olhando para vocês e eu estou vendo uma igreja pobre.
Olha o que ele diz aí para a igreja, versículo 17. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você não tem nada. Às vezes nós começamos a nos vangloriar em algo, né? Eu fiz isso, eu dei aquilo, eu construí tal coisa, eu fiz... Cuidado, irmãos. Não se vanglorie em nada. Porque se você faz algo, se você tem a oportunidade de fazer algo, de ajudar alguém, é pela graça de Deus que está sobre a tua vida. Então se você fez é porque Ele te deu essa condição, é porque Ele fez através da tua vida. Não faça como Herodes, lá no livro de Atos dos Apóstolos. E o povo começou a gritar, olha o rei, ele é um Deus, e de repente ele fica caladinho, ele recebe aquela glória para ele. E o que Deus faz? Ah, você não vai dar a glória para mim não? Aí Deus manda um anjo lá. E Herodes morre comido de bicho, porque não deu glória para Deus. Não deixa eu dar glória para Deus, a glória é dele. Jesus começa agora a aconselhar essa igreja, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vocês estão se achando ricos? Agora eu vou te dar o segredo da riqueza, da verdadeira riqueza. Não foi isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus? Ajuntai para vocês tesouro, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode comer, onde a ferrugem não pode corroer. Ajuntai para vós outros tesouro no céu. Esse é o verdadeiro tesouro. Porque às vezes nós estamos ajuntando só tesouros aqui na terra. O que Jesus disse? Nessa terra, os ladrões podem roubar esse tesouro. Nessa terra, se o ladrão não roubar, a traça vem e come. Se a traça não comer, vem a ferrugem e corrói. Ajunte tesouro no céu. Comece a perceber qual é o verdadeiro tesouro, aquilo que realmente aos olhos do Senhor é valioso. Ele diz para essa igreja, vocês estão se achando ricos. Vocês têm um centro bancário por aí. Há muitas transações financeiras feitas por aí. As pessoas são riquíssimas. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Ao invés de ficar trocando peças ou coisas aí por esse ouro dessa cidade, compre do meu ouro. Compre do meu ouro, porque o meu ouro é refinado pelo fogo. E ele vai enriquecer você. E em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: os pés semelhante ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. A visão que o apóstolo João tem do Jesus glorificado, ressurreto, é de alguém com os pés como latão reluzente, brilhando. Como se aquele latão reluzente estivesse brilhando tanto, porque ele tenha passado por uma fornalha de fogo. E ali ele foi purificado. Se você abrir a sua Bíblia em outras passagens, como em Salmos capítulo 12, versículo 6, ou Salmo 66, versículo número 10, você vai ver a palavra de Deus fazendo a mesmo uso de linguagem de algo refinado. Vai dizer que a palavra de Deus é refinada, vai dizer que nós somos refinados pelo fogo. E essa linguagem, sabe o que é? Sabe o que significa isso? Ser refinado pelo fogo? Significa dizer que Deus está nos santificando. Você quer realmente ter um tesouro no céu? Seja santo, seja separado, seja refinado, passe pela fornalha. Para você entender melhor o que significa essa linguagem dentro da visão divina, quando você pega um metal e passa esse metal pelo processo do forno, você aquece aquele metal, ele derrete, e enquanto ele vai sendo derretido, as impurezas, a escória dele vai ficando na superfície, aí você elimina, tira aquela sujeira, para poder depois disso colocar aquele metal dentro do formato da forma que você quer. Jesus está dizendo isso para essa igreja. Vocês querem ser ricos? Vocês querem a verdadeira riqueza? Sejam santos como eu sou santo. Vamos eliminar de vocês toda a impureza. Vamos eliminar de vocês todo o pecado. Vamos eliminar de vocês agora toda a escória. Deixa eu refinar vocês com o meu ouro, com a minha santidade. Segundo conselho que Jesus dá para essa igreja: aconselho-te que tenham de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aquele povo de Laodiceia
provavelmente se vestia com as roupas mais caras que existiam naquela época. Por fora se vestiam muito bem, mas por dentro, na vida espiritual, estavam podres. Esses dias eu preguei aqui sobre a parábola do rico e do Lázaro. E é interessante porque aquela parábola mostra que aquele homem, aquele rico da parábola, era tão rico que ele usava roupa de púrpura, que por dentro, a roupa de dentro que ele usava, era uma roupa que somente os reis tinham condição de comprar. Por fora, ele andava com esplendor. Por fora, quando ele andava pela rua, as pessoas viam alguém hiper bem vestido, com as roupas mais caras que existiam naquela época. Mas quando ele morreu, ele foi para onde? Foi para o Hades, foi para o lugar de tormento. E ali foi exposta a nudez dele, não a nudez no sentido de ele estar sem roupa, de estar vendo como era o corpo dele. Não é disso que nós estamos falando. Mas é a vergonha de ele ter sido mandado para um lugar de perdição eterna. Então Jesus está aconselhando essa igreja. Vocês podem ter aí uma fábrica, uma indústria têxtil, uma fábrica de pano, de tecido. Mas se não tiver a minha roupa, se a tua roupa não for lavada, remida pelo meu sangue, não adianta nada. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você quer ter uma roupa bonita? Talvez você fique aí preocupado: eu não vou no culto hoje porque eu não tenho uma roupa boa para ir lá, eu não tenho uma roupa nova. A roupa que você precisa ter, bonita, não é a roupa de fora, é a roupa do Espírito. Se o teu espírito for lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você tem a melhor roupa que você pode ter. Jesus dá o terceiro conselho para essa igreja: comprem de mim colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu disse aqui que aquela cidade tinha uma faculdade de medicina. Eles produziam colírio com um pó frígio. Mas Jesus está dizendo para eles: olha, vocês têm aí colírio, vocês são fabricantes de colírio, mas ainda não estão enxergando como deveriam enxergar. Comprem o meu colírio. Comecem a enxergar como eu enxergo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que a igreja precisa começar a enxergar como Jesus enxerga. Porque as pessoas estão olhando para o pecado como se fosse algo banal, como se fosse algo normal, algo comum. Mas quando Deus olha para o pecado, Ele não vê uma coisa comum, Ele não vê uma coisa normal, Ele vê um pecado, Ele vê uma coisa imunda, Ele vê uma sujeira, Ele vê um trapo de imundícia, Ele vê algo que pode separar você dele por toda a eternidade. É tempo da igreja de Jesus Cristo acordar e começar a enxergar como Ele enxerga. Quando você vê alguém se perdendo, o que é que você vê? Comece a olhar como Deus vê, porque Deus está olhando alguém que está indo para o precipício do inferno para ficar ali padecendo a eternidade inteira. E às vezes você passa, olha e não vê nada demais. Quando você vê jovens se prostituindo, quando você passa na rua e vê o carnaval, você sente aquele sentimento de nojo, de ojeriza, quer voltar para a tua casa. Eu estava dizendo esses dias aí do retiro de carnaval, algumas pessoas disseram: que pena, nós não fizemos retiro de carnaval. Uma pena mesmo. Mas o ano que vem nós queremos ir lá no carnaval evangelizar. E nós não vamos fazer trio elétrico, nós não vamos fazer nada de carnaval para tentar evangelizar ninguém. Nós vamos levar o evangelho puro e simples para essas pessoas que estão carecendo da glória de Deus. Porque quando você olha para o carnaval e vê aquelas pessoas dançando, sambando, há um repúdio em nós, há um sentimento ruim, nós não queremos ficar por ali, é verdade. Mas quando Deus olha para aquelas pessoas, Ele está vendo uma multidão de gente que está indo para o precipício do inferno. Mas quando você olha, você não vê isso. Então é tempo, meus irmãos, de nós começarmos a comprar o colírio de Deus, para enxergar como Deus vê, para olhar como Deus olha. Quando Deus vê alguém na igreja se perdendo, abandonando a fé, talvez você olhe e não tem compaixão nenhuma e pensa: ele que se exploda para lá, o problema é dele, eu faço a minha parte, ele faz a dele. Mas quando Deus olha para essa pessoa, Ele não vê assim. Deus se entristece. E às vezes a igreja olha com um olhar frio, calculista.
E é tempo de você olhar como Deus vê. Se a pessoa está se perdendo, se desviando, olhe como Deus vê. Vá atrás como Deus iria. Faça como o bom pastor da parábola. Deixe as ovelhinhas no seu aprisco, aquelas que estão seguras, convictas de que tem que estar ali. E ele passa por lugares complicados, desce por vales, sobe por montanhas, e quando encontra aquela ovelha caída, sem força para voltar, carrega aquela ovelha nos seus próprios ombros e traz ela de volta para o aprisco. Mas não, é muito mais fácil para nós julgarmos, é muito mais fácil para nós apontarmos o dedo, é muito mais fácil para nós olharmos para alguém e dizer: esse aí não tem jeito não, esse aí não adianta nós fazermos nada. Mas comece a olhar como Deus vê. E o melhor, comece a fazer como Deus faz. É esse o último conselho que Jesus dá para essa igreja. E ele diz no versículo 19: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Há um grupo hoje que nós denominamos como um grupo da hipergraça, fala que Deus não pune ninguém, que Deus não repreende ninguém, que Deus é tão bonzinho, que é tão bondoso, que é tão gracioso. Ele olha para você e fala: tá bom, vai lá fazer. Não tem problema o seu pecado. Não, meus irmãos, Jesus está dizendo que Ele repreende, que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se você estiver passando, ou o dia que estiver passando, pela correção de Deus, pela disciplina de Deus, não fique de birra, não fique murmurando, reclamando, mas se alegre, porque é um sinal de que Deus te ama, porque Ele repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele quer ver o teu bem. É como o pastor dessa igreja aqui, que vos fala, que às vezes precisa chegar em você no particular, chamar sua atenção e dizer para você: meu irmão, não vá por esse caminho, venha por esse outro que é melhor. Fique com raiva do seu pastor não, porque eu estou fazendo isso porque eu amo você. Estou fazendo isso porque eu quero ver o teu bem, porque eu quero ver você crescendo na graça e no conhecimento. Não se chateie comigo, porque eu aprendi isso com o meu mestre, eu aprendi isso com o meu Jesus, com o meu Salvador. Ele repreende e disciplina quem Ele ama. Eu amo vocês também. Versículo 20, final do versículo 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sejam zelosos. Antes de falar do que é zelo, eu vou falar o contrário do que é zelo, tá? Jesus está dando um conselho para eles aqui, uma orientação. Sejam zelosos. Uma pessoa que não é zelosa é uma pessoa desmazelada, é uma pessoa descuidada, que não tem nenhum tipo de capricho, é uma pessoa bagunceira, negligente, insensata, imprudente. E Jesus está dizendo para a gente não ser isso aqui que eu acabei de falar. Está dizendo: sejam zelosos, tenham zelo. Zelo pelo quê, meus irmãos? Pelas coisas espirituais. Tenha zelo pela presença de Deus na tua vida. Davi, depois que adulterou com Batseba, há um salmo em que ele faz uma declaração tão maravilhosa. Ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era um rei famoso, conhecido, respeitado, extremamente rico, cheio de glória, com um palácio enorme. Mas quando ele reconhece o seu pecado, ele não faz uma oração materialista, uma oração egoísta, egocêntrica, antropocêntrica. Pelo contrário, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ele poderia ter dito: Senhor, não retire de mim o castelo, não retire de mim o reinado, não retire de mim os carros que eu tenho, não retire de mim a glória que eu já conquistei, a minha fama. Mas não, ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. O mesmo Davi, no outro salmo, salmo de número 16, ele chega a dizer: outro bem não possuo além de ti. Seja zeloso com a presença de Deus na tua vida. O maior presente que você adquiriu até hoje é a presença de Deus. Mas nós somos zelosos com tantas coisas, irmãos.
Às vezes você chega em casa e a maçaneta da tua porta está meio quebrada. E você faz questão de arrumar aquela maçaneta e deixar ela novinha em folha. Porque você tem zelo com a tua casa. Talvez você acabou de lavar o carro. E aí você precisa passar por uma rua empoeirada. Você fala, não vou passar por aqui, eu dou a volta lá do outro lado. Para poder não sujar o carro, porque eu acabei de passar pretinho na roda. O carro está limpinho, se eu passar por aqui vai empoeirar tudo. Eu dou a volta, eu ando mais, eu faço mais quilômetros, mas eu não vou sujar o carro, porque tem zelo com o carro. Talvez você tenha zelo com seus filhos, não quer que ele estude num lugar que tenha crianças ali que vão ensinar para ele coisas erradas. Você toma cuidado com as amizades que rodeiam o teu filho, você tem zelo pela sua família. Mas será que você tem tido o mesmo zelo para com as coisas do Senhor? Seja zeloso. Você que é um servo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Jesus nos chama a todos nós para sermos obreiros da sua seara. Jesus chama cada um de nós para fazer a sua obra, para sermos discípulos. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Há ali um texto que nós chamamos de grande comissão. E o que é que Jesus diz lá? Portanto, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Jesus dá essa ordem para todos nós. Seja um discípulo zeloso. Jeremias, capítulo 48, versículo 10, diz assim: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. E que nós temos visto de crentes hoje, irmãos, que estão fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Gente que chega dizendo, é para Deus, Deus entende, é para Deus, Deus entende coisa nenhuma, vamos fazer para Ele o melhor, porque Ele não mediu esforços quando mandou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Ele deu o melhor, Ele foi zeloso pela humanidade. Ele poderia ter enviado um anjinho, Ele poderia ter enviado um arcanjo, poderia ter enviado um serafim, mas não, Ele enviou o seu melhor, o seu Filho unigênito. E nós hoje podemos também dar a Ele o nosso melhor, e podemos ser zelosos pela sua obra. Seja zeloso. Jesus termina esse versículo dizendo, "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Um evangelista muito famoso do século XVIII, chamado Jonathan Edwards, escreveu um sermão também muito conhecido, você pode consultar ele na internet, fazer a leitura dele, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse pastor um dia estava pregando na sua igreja este sermão, e ele jejuou 3 dias, pedindo a Deus, Senhor, toca no coração daquele povo. No dia que ele pregou, falando sobre a ira de Deus, falando sobre o dia da ira, o momento em que pessoas serão lançadas no inferno, sabe qual foi a reação daqueles irmãos que estavam lá naquele culto aquele dia? Ficaram tão apavorados que eles começaram a se segurar nas pilastras da igreja. Outros seguravam nas pernas dos outros irmãos, ficavam assim, me ajuda, me segura, porque eles viram como que o chão se abrindo e como se eles fossem ser tragados, engolidos para o inferno naquele dia. Houve um temor muito grande no coração daquele povo. Jonathan Edwards levou então esse sermão, pregou essa mensagem, e é dele a frase que eu quero fazer a citação aqui nessa noite. Jesus diz assim então, arrepende-te. Jonathan Edwards chegou a ser muito feliz em uma de suas frases, quando ele declarou, preciso me arrepender do meu arrependimento. É muito forte isso que ele disse. Às vezes, irmãos, nós somos muito superficiais naquilo que nós estamos fazendo. Quantos apelos eu já fiz aqui nessa igreja, você já veio aqui à frente? Ou quantas vezes eu fiz apelo e nem à frente você veio? Conclamando você a se arrepender, a ser um cristão melhor. E entrou no ouvido e saiu no outro. Mas Jonathan Edwards reconheceu. Eu reconheço nessa noite também, isso aqui é para todos nós. Precisamos nos arrepender às vezes do nosso arrependimento. Porque a gente chega diante de Deus com cara de coitado, com cara de piedoso, pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, toca na minha vida. Mas às vezes a gente não quer isso, coisa nenhuma.
Às vezes nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento, que é superficial, que não é genuíno, que não é verdadeiro. Jesus diz para essa igreja: se arrependa. Mas não se arrependa de aparência, não. Muitas pessoas se arrependem de aparência. Para os outros parece que ele é um cristão fervoroso e arrependido, piedoso, servo de Deus e fiel. Mas quando Jesus olha o coração, ele vê alguém que não se arrependeu verdadeiramente. Se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Jesus agora inicia os finalmente da sua carta com as suas promessas. E a sua primeira promessa agora é a seguinte: se você se arrepender, se você for zeloso, se você realmente mudar de vida, der meia volta no caminho que você está seguindo, eu vou bater na tua porta, eu vou bater no teu coração, eu vou dizer: deixa eu entrar aí. E se você ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo Jesus bater no teu coração, dizendo: deixe-me entrar, e abrir o teu coração, disser: entre Jesus, faça morada aqui dentro de mim, ele vai entrar no teu coração, vai habitar dentro de você, e vai ter comunhão contigo, porque ele vai cear com você. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Segunda promessa de Jesus: quem vencer, quem mudar, quem ouvir as minhas orientações e mudar de vida, eu tenho uma promessa. Quando tudo se acabar, você vai se assentar do meu lado no trono. Você vai ter a oportunidade de estar perto de mim, de ouvir a minha voz de perto, de ver, de me contemplar a minha glória. E esse Jesus que prometeu é fiel para cumprir. Por isso ele termina sua carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dê credibilidade, dê ouvidos àquilo que o Senhor está falando para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.